Oração da última esperança, quando tudo parece perdido. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Essa não é apenas uma oração, é um pedido, um clamor. E se você está aqui agora ouvindo estas palavras, acredite, não é coincidência. Há momentos na vida em que tudo parece perdido. O coração pesa, a mente se agita, as lágrimas insistem em cair mesmo quando tentamos parecer fortes. Há um silêncio que machuca, um vazio que ecoa mais alto do que qualquer grito. E então, de repente, surge algo, um sinal, um vídeo, uma voz que chega para dizer: você ainda tem uma última esperança. Essa esperança não vem dos homens, não está no dinheiro, nem nas respostas rápidas que a vida muitas vezes se recusa a dar. Essa esperança vem do alto, vem de um Deus que vê o que ninguém vê, que ouve até os gritos silenciosos da alma. Vem de um santo que intercede pelos cansados, pelos aflitos, pelos que perderam o chão, como São Francisco de Assis, o homem que entregou tudo para viver pela fé. Ele acreditava que a dor humana, por mais profunda, nunca era maior do que o amor divino. E é esse amor que hoje, agora, quer alcançar você. Talvez você esteja aqui porque não tem mais forças para continuar, porque sente que já tentou de tudo. Talvez não tenha mais lágrimas, apenas um cansaço que consome por dentro. Ou talvez esteja orando por alguém que ama, alguém que está no limite, alguém que precisa de um milagre. Qualquer que seja o motivo, essa oração é sua. Esta não é uma prece comum, é uma oração da última esperança. Aquela que se faz quando o coração já gritou todas as palavras e só resta a fé para falar por você. Ao longo dos próximos minutos, quero que você não apenas ouça, quero que sinta, que respire com calma, que feche os olhos e permita que cada palavra toque o seu espírito, porque há um movimento acontecendo agora mesmo, invisível, mas real. Você está prestes a ser envolvido por uma presença sagrada, pela paz que excede todo o entendimento, pela certeza de que não está só. E é por isso que eu te peço, fique até o fim, porque nesta oração, cada segundo é uma semente de cura, cada frase é uma ponte entre o seu sofrimento e a mão que pode tirá-lo dele. Não interrompa, não duvide, apenas permaneça, porque o que está prestes a acontecer pode transformar tudo. Existem dias em que a alma simplesmente não aguenta mais. Não importa quantas palavras de consolo venham de fora, dentro de você, tudo está silenciosamente desmoronando. É como se o mundo tivesse apertado o botão de pausa, mas não para descanso, e sim para travar você em um lugar onde nada muda, nada melhora, nada responde. O corpo segue em movimento, mas o coração está parado. O tempo vai passando, as pessoas vão vivendo, mas você sente que ficou para trás, preso em uma dor que não se vê, mas que consome. Preso em um vazio que ninguém percebe, mas que te isola em um canto escuro da existência. E é justamente nesses momentos que a esperança tenta se esconder. Ela fica pequenininha, quase invisível, sufocada pela avalanche de dúvidas e desilusões. A mente questiona tudo. Será que Deus me vê? Será que Ele ainda se importa? Porque o silêncio dele dói mais do que qualquer resposta negativa. Você já fez de tudo. Já lutou, já orou, já tentou esquecer, já sorriu quando queria gritar, já foi forte quando queria cair. Mas mesmo assim, parece que nada adiantou. Tudo ainda está ali. A dor, a ausência, o medo. Mas escute bem o que eu vou te dizer agora. Nem tudo o que está perdido está sem propósito. Há sofrimentos que são portas. Há quedas que são empurrões do céu para algo maior. Às vezes, o que chamamos de fim é apenas o início de uma transformação invisível.
E talvez você não veja isso agora. E tudo bem não ver. Mas se puder, acredite por um instante. Deus ainda está escrevendo sua história. Você acha mesmo que esse vídeo apareceu por acaso? Que essa voz, essas palavras, estão ecoando aí dentro à toa? Não. Isso é resposta. Isso é socorro. Isso é o céu batendo na porta da sua dor para dizer: eu ainda estou aqui. E sabe o que é mais bonito nisso tudo? É que mesmo sem você ver, Deus já está se movendo. Mesmo no silêncio, Ele age. Mesmo quando você acha que Ele se esqueceu, Ele está traçando os caminhos da sua cura com perfeição. Às vezes, o milagre começa assim, com um sussurro, com uma presença suave, com uma oração que você faz entre lágrimas e que chega até o trono com mais força do que você imagina. E quando tudo parece perdido, quando o chão já não existe mais, é nesse ponto que a fé verdadeira começa. Não a fé de quem vê tudo dar certo, mas a fé de quem escolhe acreditar mesmo quando tudo está dando errado. É nessa fé que os maiores milagres nascem. E São Francisco sabia disso. Ele não teve uma vida fácil, abriu mão de tudo, sofreu, chorou, foi incompreendido, mas nunca perdeu a fé, porque ele sabia que Deus não é ausente. É silencioso, sim, mas nunca ausente. Ele age no tempo certo, da forma certa, com um amor tão profundo que às vezes só entendemos quando olhamos para trás e vemos o quanto fomos carregados quando achávamos que estávamos sozinhos. Então, hoje, mesmo com o coração despedaçado, mesmo sem respostas, mesmo sem forças, faça esse ato de fé. Diga com o coração: Senhor, eu ainda estou aqui, e mesmo sem entender, eu escolho confiar. Repita isso quantas vezes for necessário, porque essa frase é uma chave que abre portas no invisível, que move céus, que transforma lágrimas em sementes de milagre. E quando a esperança estiver pequena demais, lembre-se de que até uma fagulha pode acender um incêndio de luz. Você não precisa ver tudo agora, só precisa dar o próximo passo, ficar até o fim, permanecer mesmo tremendo, orar mesmo sem voz. Porque quando tudo parece perdido, é justamente aí que Deus começa a reescrever a história, e Ele quer começar com você, agora. Você pode estar cercado de pessoas, mas ainda assim se sentir sozinho. Pode viver em uma casa cheia, ter alguém ao lado, conversar durante o dia, rir em certos momentos, e ainda assim, quando a noite chega, o silêncio fala mais alto. É o silêncio que dói, a ausência que grita, o vazio que ninguém vê. E o mais difícil é que muitas vezes esse vazio vem logo depois de uma grande perda. Ou depois de uma sequência de frustrações, daquelas que vão desgastando sua alma sem você perceber. Você tentou, confiou, entregou tudo o que podia, e mesmo assim foi ignorado, abandonado, esquecido. E com o tempo, você foi se retraindo, escondendo partes suas, guardando a dor em cantos cada vez mais escuros do seu ser. E esse buraco vai crescendo. Vai sugando a vontade de sorrir, a energia de continuar, até que você se dá conta, está vivendo no automático, apenas existindo, sem viver de verdade. Os dias passam, as noites pesam, e o coração parece carregar uma tonelada. Mas hoje, aqui, agora, eu quero que você entenda algo muito profundo. Esse vazio não existe por acaso, ele tem um nome. Tem uma origem. E mais do que isso, tem uma solução. Porque o que você sente não é fraqueza, não é falta de esforço, não é ingratidão pela vida. O que você sente é saudade, saudade de Deus. O seu espírito, que muitas vezes fica sufocado pela correria, pelos problemas, pelas exigências do mundo, está pedindo para voltar à origem, voltar para aquele que te criou, para aquele que conhece cada centímetro da sua alma. A dor que você sente não é apenas emocional, ela é espiritual. E só quem pode alcançar essa camada mais profunda da sua existência é o próprio Criador.
São Francisco de Assis sabia disso. Ele teve tudo: riqueza, status, juventude, e abriu mão de tudo porque entendeu que nenhuma dessas coisas preenchia o coração. Nenhuma dessas promessas do mundo conseguia tocar a alma. Ele escolheu o simples, o invisível, o sagrado, porque percebeu que o verdadeiro sentido da vida não está em ter, mas em ser. Ser de Deus, ser canal de luz, ser instrumento de paz. E você pode ser isso também, mesmo agora quebrado, mesmo agora em pedaços. Porque é exatamente nos fragmentos da sua dor que Deus vai mostrar que é capaz de criar algo novo, algo maior, algo que faça sentido. Feche os olhos por um instante, respire profundamente e diga para você mesmo: eu não estou sozinho, Deus está aqui. Você pode não sentir agora, mas a presença dele não depende do seu sentir. Depende da verdade eterna que nunca muda. Ele prometeu que estaria com você todos os dias, até o fim. E ele não mente, não abandona, não muda de ideia. Ele está com você agora, no meio do seu vazio. E ele não apenas está, ele quer preencher. Mas para isso, você precisa permitir. Precisa abrir uma fresta no coração, mesmo pequena, mesmo machucada, mesmo sem forças. Diga em pensamento ou com a voz baixa: Senhor, eu permito, entra, me preenche, me refaz. Essa pequena oração é um grito silencioso que o céu escuta como um clamor. E é nesse clamor que tudo começa a mudar. O vazio não é o fim, é o convite. O convite para voltar para Deus, para reencontrar a paz, para lembrar que, antes de tudo, você é filho, é filha. E filhos não são esquecidos. Filhos são amados mesmo quando se perdem, mesmo quando se calam, mesmo quando desistem. Então agora respire de novo, com mais leveza, como quem está voltando, como quem está abrindo os olhos da alma pela primeira vez depois de muito tempo. O vazio ainda pode estar aí, mas agora você sabe. Ele está prestes a ser preenchido por algo que não tem fim. Existem dores que o corpo não sente, mas que a alma carrega em silêncio. Você já experimentou isso? Acordar com um nó no peito sem saber exatamente por quê. Olhar no espelho e não se reconhecer. Sentir como se algo dentro de você estivesse pedindo socorro, mas sem palavras, sem som. Apenas um silêncio pesado, quase insuportável. Essa dor não tem nome, não tem causa aparente, não sangra, mas corrói. Vai comendo aos poucos a vontade de viver, a alegria nas pequenas coisas, o brilho nos olhos. É o tipo de dor que ninguém vê. E por isso ninguém entende. As pessoas olham para você e dizem que está tudo bem. Dizem que é só cansaço, que é só uma fase. Mas você sabe que não é só isso, porque a dor mora num lugar mais fundo, um lugar onde ninguém entra, um espaço tão íntimo que só você e Deus conhecem. Ou talvez, só Deus. É aí que entra a fé. Não como uma fórmula mágica, mas como uma ponte entre você e aquele que é capaz de ouvir até o grito mais silencioso da sua alma. E nesse exato momento, enquanto você ouve estas palavras, essa ponte está sendo construída. São Francisco está com você. Ele caminha ao seu lado, como fez com tantos que estavam perdidos, machucados, sem esperança. Ele não exige que você esteja forte. Pelo contrário, ele se aproxima quando você está fraco, quando você sente que não pode mais, porque é aí que o milagre começa. A cura, muitas vezes, não começa com a solução do problema. Ela começa com a presença. A simples certeza de que você não está sozinho já começa a mudar tudo. E você não está sozinho, mesmo que tudo diga o contrário. Mesmo que você tenha sido abandonado, esquecido, ignorado, Deus não faz isso. Deus não larga a mão de ninguém. São Francisco não se afasta dos que sofrem. Pelo contrário, eles se aproximam ainda mais. Imagine agora um campo tranquilo, uma luz dourada, suave.
cobrindo todo o ambiente. O vento toca seu rosto de forma delicada, como um carinho do céu. Nesse lugar você não precisa ser forte, não precisa fingir que está bem. Aqui você pode ser você, com dor, com medo, com dúvidas. Porque aqui tudo isso é acolhido, tudo isso é compreendido, e é nesse lugar que sua alma começa a se expressar, sem palavras, apenas com sentimento, apenas com a intenção de ser ouvida. Agora, feche os olhos por um instante, respire, sinta esse ambiente, sinta a presença de São Francisco se aproximando. Ele não vem com julgamento, ele não vem com perguntas, ele apenas se ajoelha ao seu lado, coloca uma das mãos sobre o seu ombro e, sem dizer nada, ele ora por você. Ele ora com a alma, com o coração, com uma fé que move o céu. E nesse instante, quero que você faça um movimento simples, mas poderoso. Entregue. Entregue essa dor que está aí dentro, mesmo que você não saiba nomear, mesmo que você não entenda o que está sentindo. Entregue. Diga mentalmente: Senhor, eu não sei o que é isso que me consome, mas eu entrego a Ti. Cura, transforma, ilumina. Essa entrega não é fraqueza, é sabedoria, é coragem. Porque só quem tem fé suficiente para entregar é capaz de viver o milagre da transformação. São Francisco, diante da dor, nunca recuou. Ele se ajoelhava, ele se colocava no lugar do outro e pedia com toda a fé por alívio, por paz, por cura. E essa mesma oração que ele fazia antes, ele faz agora por você. Ele leva o seu nome ao céu, leva sua dor, leva sua alma, e o que volta de lá é luz, é consolo, é esperança. Você pode não sentir de imediato, mas algo começou a mudar. Porque quando a alma grita e é ouvida, ela começa a respirar. E quando a alma respira, o corpo se alivia, a mente se acalma e o coração volta a acreditar. O silêncio ainda pode estar presente, mas agora ele tem outro som. O som da presença de Deus, o som da esperança voltando, o som da fé se reconstruindo. Chegou o momento mais esperado desta jornada, o instante em que você e Deus se encontram de verdade, não por palavras ensaiadas, não por fórmulas ou repetições vazias, mas por algo que brota do fundo da sua alma, como uma semente que esperava apenas um pouco de luz para germinar. E essa luz agora está aqui. São Francisco está conosco. Ele, que compreendia o poder da simplicidade e da entrega. Ele, que falava com Deus como um filho fala com o Pai. Ele, que transformava o sofrimento dos outros em oração viva. Ele está aqui ao seu lado, diante de tudo o que você sente, mesmo daquilo que você não consegue expressar. Antes de tudo, comece com um gesto sagrado, o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora respire fundo, deixe o ar entrar como se fosse um sopro do céu e repita comigo, do seu jeito, mas com fé verdadeira. Senhor, eu não sei mais o que fazer com tudo o que está dentro de mim. Eu carrego lembranças que machucam, dores que ninguém vê, medos que tento esconder até de mim mesmo. Às vezes, parece que estou quebrado por dentro. Mas hoje, eu não quero mais viver assim. Hoje eu me coloco diante de Ti e peço cura. Cura o que eu não sei curar. Cura o que os remédios não alcançam. Cura o que nem eu entendo, mas que me destrói aos poucos. Enquanto você pronuncia essas palavras, imagine uma luz descendo do céu. Ela não é forte nem ofuscante, é suave, azulada, serena, mas carrega uma força indescritível. Essa luz entra pelo topo da sua cabeça e vai descendo, passando pela sua mente, levando embora os pensamentos pesados, descendo pelo pescoço, soltando a garganta das palavras que ficaram presas e chega até o coração. Ali ela para, ela repousa. Porque é no coração que a maior parte das dores moram. Dores de rejeição, dores de perda, dores de abandono,
dores que você não contou a ninguém, mas Deus viu, Deus sentiu e agora Ele age. Senhor, se for para eu chorar agora, que seja para limpar minha alma. Se for para eu sentir, que seja para curar. Eu não quero mais carregar peso que não é meu. Eu não quero mais fingir força quando estou me desmanchando por dentro. Me acolhe, me segura, me reconstrói. Neste instante, imagine São Francisco ajoelhado diante de você. Ele não olha para as suas falhas. Ele não mede sua fé. Ele apenas ora com você. Ele fala por você. Ele leva ao céu cada palavra, cada lágrima, cada silêncio. Então, juntos rezamos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Essas orações não são repetições, são decretos de fé, são raízes lançadas em solo sagrado, são elos que te ligam ao que é divino, eterno, invencível. E agora, vamos além. Repita mentalmente: São Francisco de Assis, que ouviu a voz de Deus nas flores, nos ventos e nos animais, escuta agora o meu clamor. Leva minha dor até o altar do céu. Intercede por mim. Eu não quero apenas sobreviver. Eu quero viver de verdade, com paz, com leveza, com fé. Enquanto essas palavras ecoam, imagine seu coração sendo envolvido por uma luz dourada. Essa luz pulsa, vibra, como se tivesse vida própria. Ela está restaurando o que foi quebrado, está preenchendo os buracos deixados por anos de dor, está renovando a esperança que você achava que havia perdido. Essa não é uma cura imediata, é uma cura viva, progressiva, real. A cada dia em que você repetir essa oração, essa luz vai crescer, vai se espalhar, vai tomar conta de tudo o que há em você. E quando você menos esperar, a dor já não estará mais ali. Em seu lugar, haverá paz. Uma paz que não se explica, apenas se sente. Agora, com calma, respire fundo mais uma vez. Sinta o corpo mais leve, a mente mais clara, a alma mais em paz. E agradeça, porque o primeiro passo da restauração já foi dado. Obrigado, Senhor. Obrigado, São Francisco. Hoje eu volto a acreditar que é possível recomeçar. A cura que você começou a viver não é um ponto final. Ela é um recomeço, um novo caminho, mais leve, mais consciente, mais conectado. Mas para que essa restauração não seja apenas um alívio passageiro, ela precisa ser cuidada, nutrida, fortalecida, porque assim como o corpo precisa de alimento todos os dias, a alma também precisa. E o alimento da alma é a fé vivida com constância. São Francisco de Assis nos ensinou isso não com palavras, mas com um exemplo. Ele não curava uma vez e partia. Ele ficava, caminhava junto, cuidava das criaturas como quem cuida de um jardim, com presença diária, com oração, com amor verdadeiro. Ele sabia que o mundo podia machucar, mas que a fé, quando é renovada dia após dia, constrói muros invisíveis contra todo o mal. E agora, essa responsabilidade está nas suas mãos, mas não como um fardo, pelo contrário, como um privilégio, porque você já viu o poder da cura, já sentiu a paz invadir o peito, já sentiu o toque do sagrado, e manter isso vivo é uma forma de honrar tudo o que você recebeu. Comece simples, toda manhã, ao abrir os olhos, antes mesmo de pegar o celular ou de se levantar da cama, diga em voz baixa: Senhor, obrigado por mais um dia, que minha mente seja clara, meu coração em paz, e que eu carregue a tua luz em cada passo.
Essa simples frase, quando repetida com fé, tem um poder inimaginável. Ela direciona sua energia. Conecta você com o céu antes mesmo do mundo tentar te puxar para o caos. Depois, ao longo do dia, encontre pequenos momentos para se reconectar. Pode ser no banho, no intervalo do trabalho, ao olhar para o céu. Não importa o lugar. Basta fechar os olhos e lembrar da luz que você recebeu. Relembrar o toque de São Francisco sobre a sua dor. Reacender essa conexão. Outro gesto poderoso. Abençoe sua casa. Sim, sua casa. Os cômodos, as portas, as janelas. Faça isso com palavras simples. Neste lugar, só entra o bem, só habita a paz. Que São Francisco proteja cada canto, cada ser, cada alma que passar por aqui. Se tiver um animal de estimação, estenda essa bênção a ele. Faça carinho em silêncio. Olhe nos olhos dele e diga: você está protegido, está amado, está cercado pela luz de Deus. Esses pequenos rituais não são superstição, são âncoras espirituais. São lembretes diários de que a fé não está só nos momentos de desespero. Ela mora no cotidiano, nos detalhes, nos gestos, na intenção. E quando chegar a noite, antes de dormir, finalize o seu dia com uma oração pessoal. Não precisa ser longa, não precisa seguir um roteiro, mas precisa ser verdadeira. Pode ser algo assim: Senhor, obrigado por hoje, por cada livramento que eu nem percebi, por cada pensamento ruim que o Senhor tirou de mim. Obrigado por manter viva a chama que me cura. E se amanhã eu acordar cansado ou sem forças, lembra-me de tudo o que já vencemos juntos. Essas palavras, quando saem do coração, são como brasas que mantêm a chama acesa mesmo nas noites mais escuras. E agora, uma recomendação que talvez você ainda não tenha ouvido. Crie um pequeno altar. Não precisa ser algo elaborado. Pode ser um cantinho do seu quarto, da sua sala. Coloque ali uma imagem de São Francisco, uma vela branca, um pote com água, uma flor. Qualquer elemento que te conecte com o sagrado. Esse altar será o seu refúgio, seu lugar de reencontro, onde você pode chorar, agradecer, pedir, meditar, e mesmo que você não tenha tempo todos os dias para ficar ali, só de olhar para ele, sua alma já vai se lembrar: eu não estou só. E se em algum momento você sentir que está se afastando, que está esfriando, que a dor está voltando, volte aqui. Volte a essa oração. Volte a São Francisco. Não existe vergonha em recomeçar. Existe força, porque a espiritualidade verdadeira não é feita de perfeição. É feita de constância, é cair e levantar, é duvidar e seguir, é tropeçar e continuar acreditando. São Francisco compreendia isso como ninguém, e é por isso que ele nunca abandona quem o chama com fé sincera. Ele volta, ele se aproxima, ele reaquece o que parecia apagado, ele estende a mão, mesmo quando você acha que já não merece mais. Por isso, hoje, firme um compromisso, não com regras, mas com presença, não com promessas impossíveis, mas com pequenos gestos de fé, porque a luz que você recebeu é real, e ela só precisa ser cuidada para continuar brilhando. E agora, feche esse momento com um gesto de fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você sente que essa luz acendeu algo dentro de você, algo que estava há muito tempo adormecido, então continue caminhando comigo. Você chegou até aqui e isso já diz muito sobre você. Passou pela dor, pelo clamor, pela entrega, pela cura e manteve a luz acesa. Agora resta um último passo, talvez o mais nobre, o mais profundo: transformar essa jornada em missão. Porque quem já sentiu a dor e recebeu o alívio verdadeiro, entende que não pode guardar isso só para si. A cura é um presente, mas também é um chamado. Um chamado silencioso, mas insistente, que começa a ecoar dentro do coração. Leve essa luz a quem ainda está na escuridão.
São Francisco de Assis viveu isso de forma tão intensa que entregou sua vida inteira por amor. Amor à criação, aos animais, aos pequenos, aos esquecidos. Ele não curava só com palavras, ele curava com presença, com compaixão, com o exemplo. E você agora também tem esse dom. Talvez ainda não perceba, mas ele está aí, no olhar mais amoroso que você lança ao seu animal, no cuidado mais atento, na oração que agora sai da sua boca com mais força, na empatia que brota quando vê alguém sofrendo por um animal doente ou desaparecido. Esse é o sinal de que a fé já se enraizou em você, e quando ela cria raízes, ela floresce, e quando floresce, espalha sementes. Talvez sua missão não seja grandiosa aos olhos do mundo. Não precisa ser. São Francisco ensinou que até as menores ações, feitas com amor, têm valor eterno. Um simples compartilhamento dessa oração pode salvar uma vida. Um abraço em alguém que está desesperado pode acalmar uma alma. Um olhar compassivo pode impedir alguém de desistir. Missão é isso, é presença com propósito, é fé com ação, é viver de modo que, onde você passa, as pessoas sintam um pouco mais de paz, um pouco mais de luz, um pouco mais de Deus. E se você chegou até aqui, é porque São Francisco já está te mostrando o caminho, já está te preparando para ser um instrumento. E não importa se você se sente fraco, pequeno ou ainda em recuperação. Lembre-se, os escolhidos de Deus quase sempre são aqueles que o mundo não escolhe. Talvez agora você pense, mas o que eu posso fazer? A resposta está nas suas mãos. Você pode começar orando pelos animais da sua rua, pelos que sofrem sozinhos, pelos que ninguém vê. Pode abençoar cada comida que coloca no pote do seu pet, transformando aquele gesto comum em um ato sagrado. Pode dedicar alguns minutos da sua semana para enviar boas energias, luz e proteção aos que ainda vivem na dor. Pode até criar um espaço de oração, de acolhimento, de escuta, de partilha, físico ou virtual, onde outros corações feridos possam ser restaurados. São Francisco agia com simplicidade, mas sua fé era imensa. E você pode fazer o mesmo, basta querer. E se em algum momento duvidar, volte a essa oração. Reviva cada palavra, cada passo, cada luz. Porque a missão não é um caminho reto, ela tem curvas, altos e baixos. E tudo bem, porque você não está sozinho. A cada oração que fizer, São Francisco estará com você. A cada lágrima que enxugar, ele estará ao seu lado. A cada vida que tocar com fé, ele colocará sua mão sobre a sua e juntos vocês farão o bem. Esse é o poder da fé viva. Ela não para em quem recebe, ela continua, ela se espalha, ela transforma. Então hoje, com humildade e coragem, diga: Senhor, transforma minha cura em missão, que eu leve a luz que recebi a quem ainda vive na dor, que meu coração nunca se feche para a compaixão, que minha fé nunca se acomode, que meus olhos estejam sempre atentos aos que sofrem em silêncio e que por meio de mim muitos encontrem em São Francisco o mesmo alívio, a mesma paz, a mesma cura que eu encontrei. Agora, silencie por um momento. Respire fundo. Sinta o eco dessa entrega se espalhar pelo seu ser. Você não é mais o mesmo e nunca mais será. A missão começa onde termina a dor. E para selar tudo o que vivemos aqui, e para selar essa nova etapa da sua vida, vamos encerrar com oração e o sinal da cruz. Feche os olhos. Fale com fé. Senhor, obrigado por cada passo dessa jornada. Obrigado por cada cura visível e invisível. Obrigado por São Francisco, por sua presença fiel, por seu amor pelos animais, pela natureza e pela vida. Que esta luz jamais se apague, que este vínculo jamais se quebre e que a fé plantada aqui frutifique por toda a eternidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se essa oração tocou sua alma, compartilhe com alguém que também precise de cura, paz e fé.
E escreva nos comentários: São Francisco, que minha cura se transforme em missão. Agora você carrega uma luz, e onde há luz, as trevas não podem permanecer.